Reverendíssimo, agradeço muitíssimo em primeiro lugar o convite para vir aqui esta noite celebrar o segundo dia do Tríduo de São José. Agradeço também as palavras de acolhida do Senhor no início desta Santa Missa. Reverendíssimo Diácono Arlindo, queridos irmãos e irmãs, ainda um dia desses eu estava celebrando a primeira noite da novena de São José, lá no Santuário de São José, na Cidade Baixa. No final da missa, chegou uma senhora e me disse o seguinte: Frei, eu não entendi a sua homilia. Fiquei tão triste, fiquei destruído. Ela me disse: me explica uma coisa. Eu falei: pois não. O que é que faz um santo ser santo? O que é aquele assim, o X da questão que faz um santo ser santo? E eu falei para ela: vamos pensar juntos. O que faz um santo ser santo? Conversa vai, conversa vem, a resposta foi: o que faz um santo ser santo é a pessoa ser muito próxima, muito amiga de nosso Senhor Jesus Cristo, porque afinal de contas Ele é a fonte, o autor e o princípio de toda santidade. Segunda pergunta ela me fez: e dentre todos os santos, quem que é o mais santo? Eu falei: dentre todos os santos, tem uma que é a mais santa, que a gente nem chama de santa, chama de Santíssima, que é Nossa Senhora. Todas as graças que tem em todos os santos, desde o primeiro santo até o último canonizado, todas as graças que tem em todos eles, Nossa Senhora tem superabundantemente mais. Tanto que, se nós juntássemos todos os santos e as graças que Deus deu a todos eles, não chegariam ao mínimo das graças que tem Nossa Mãe Santíssima. Ela está acima dos anjos coroada. É o que nós rezamos no ofício da Imaculada Conceição. Mas depois de Nossa Senhora, tem um santo especialíssimo, que é o glorioso São José. Se o que faz um santo ser santo é estar muito próximo de Jesus, obviamente depois de Nossa Senhora, quem esteve mais próximo de Jesus foi São José. São José estreitou Jesus em seus braços. E vejam, o Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, vendo todas as criaturas do mundo, escolheu apenas uma para chamar de Pai. Jesus chamava a Deus de Pai e chamava a São José de Pai. Logo, não há homem mais especial que já pisou esta terra do que o nosso glorioso São José. Ele recebeu de Deus graças incontáveis para ser o custódio, o guardião, o protetor dos bens mais preciosos de Deus que já pisaram esta terra: Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o chefe da Sagrada Família, o protetor da Sagrada Família, o provedor da Sagrada Família, o homem, o pai da Sagrada Família. Por isso que, não sem merecimento, o Papa Leão XIII proclamou São José como padroeiro da Igreja Universal. Em todos os lugares do mundo onde nós chegarmos, São José será sempre o padroeiro da Igreja. O culto que nós prestamos a São José, ele é superior aos outros santos. Primeiro, Nossa Senhora, depois São José.
E se nós quisermos ser santos, devemos invocar constantemente a proteção do glorioso São José. Até aqui vocês entenderam? De verdade. Que alívio. Segundo ponto da nossa meditação. Hoje de manhã eu celebrei a missa às 7 horas da manhã lá no Santuário de Santa Dulce. E hoje era o dia que eu tinha que tomar uma decisão muito importante lá no santuário. Fui celebrar a Santa Missa com um coração muito inquieto. Passei a missa inteira com o coração muito inquieto, pedindo a Jesus que me iluminasse, que me desse a graça de tomar uma decisão bem tomada, fazendo tudo para a maior glória dele. No final da missa, a imagem de São José estava na frente, porque lá a gente também está rezando o Tríduo a São José. Eu saí do altar, osculei o altar, fiz a reverência e estava indo para a sacristia. Eu senti no meu coração assim, uma moção espiritual que me diz: vá até a imagem de São José e peça a ele que te ajude na sua decisão. Lá vai eu. Saí do altar, fui tocar a imagem de São José, fiz meu pedido, me benzi e fui para a sacristia. Olha para vocês verem. Na hora, digo para vocês com sinceridade, na hora em que eu toquei na imagem de São José, senti uma paz tão grande. E naquela mesma hora me veio claramente o que eu deveria fazer. Eu falei: São José, quer que eu faça isso? Eu vou fazer. Fui, assinei o papel, coloquei debaixo da porta e assim foi o feito. Quando eu cheguei na sala, fui preparar a homilia dessa missa de hoje. Na minha cabeça, o tema de hoje era o de ontem, que foi sobre a fé. E o tema de hoje dizia justamente o quê? Na inquietação, procure viver como São José a esperança. Falei: pronto, está tudo feito e respondido. São José aquietou a inquietude do meu coração, me deu a graça que eu precisava e fez com que hoje eu fosse falar no tríduo dele sobre a esperança. Olha, meus irmãos, acredito que todos vocês aqui uma vez na vida já tiveram com o coração inquieto. Sabe quando a gente está vivendo, quando chega um ponto, tudo parece que vai desmoronar na cabeça da gente. E a gente olha para um lado, para o outro, não vê saída. Para onde que eu vou fugir daqui agora? Parece que estamos sendo acurralados na parede. Mas a nossa fé nos leva a ter uma virtude que nos é dada por Deus, chamada esperança. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, está escrito, São Paulo nos diz: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ora, São José, mais do que ninguém, viveu bem a virtude da esperança. Olha o desafio. Nossa Senhora desposou São José. Ambos eram muito santos, e um santo sempre reconhece o outro. Se uma pessoa muito santa se aproxima de outra muito santa, ela logo vai perceber: olha, essa pessoa tem uma cor de diferente, ela também é amigo ou amiga de Deus. E de repente Nossa Senhora aparece grávida. São José, nos dizem os teólogos, em momento algum duvidou que Nossa Senhora havia o traído, ou então que Nossa Senhora havia cometido adultério. Por que ele não duvidou? Porque ele era santo e Nossa Senhora era santíssima. De forma alguma no coração de São José brotou uma dúvida sobre Nossa Senhora. Ele a abandonou em segredo, como nos diz o Evangelho,
porque ele não sabia explicar qual mistério de Deus tinha acontecido na vida de Nossa Senhora. Quando o anjo lhe apareceu em sonho e ele soube explicar qual era o mistério de Deus, ele voltou a Nossa Senhora e ambos seguiram cuidando do menino Jesus. A tradição nos afirma que São José morreu na infância ou na adolescência do menino Jesus. E a morte de São José foi providentíssima por dois aspectos. Primeiro, São José morre na juventude de Jesus para que de fato se realce a paternidade de Deus. Todas as vezes que Jesus no Evangelho, já grande, adulto, se refere ao Pai, não havia mais confusão entre o Pai Deus e o Pai São José. Era sempre o Pai Deus. Eis a virtude dos santos, a humildade, diminuir-se para que Deus apareça. E a segunda providência da morte de São José, essa eu quero ter. São José morreu amparado de um lado por Nossa Senhora e amparado do outro lado por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora me digam vocês, tem morte mais santa do que essa? Não. Quiséramos nós, meus irmãos, aprove a Deus que na hora da nossa morte, dos nossos lábios só saiam dois nomes: Jesus e Maria, pedindo a eles que nós tenhamos uma morte tão santa quanto a de São José. Mas nisso tudo, onde que entra a esperança? Meus irmãos, nós vivemos aqui nesta terra pela fé e pela esperança. O apóstolo nos diz: sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível nós nos aproximarmos de Deus. No entanto, a fé faz brotar do nosso coração uma outra virtude, que é a esperança. Nós esperamos confiantemente no Senhor. E qual que é a nossa maior esperança? Vou lhes dizer: vejam, depois desta vida, depois das tribulações desta vida, depois da dor, depois da angústia, depois das inquietações, depois da doença, depois do sofrimento, nosso Senhor vai nos colocar no seu lado no céu. Nós iremos um dia participar do convívio dos eleitos de Deus, do convívio dos santos. Nós, meus irmãos, estamos caminhando aqui nesta terra na esperança de um dia contemplarmos a Deus face a face. E eu vou dizer para vocês, este dia será o dia mais feliz das nossas vidas. Imaginem só, morrendo aqui, morreu. Não sei como é que a gente vai morrer. Se vai ser de doença, como diz na minha terra, se vai ser de morte matada ou de morte morrida. Eu não sei se a minha morte vai ser de morte matada ou de morte morrida. Até hoje eu não sei direito a diferença. Só sei que de tudo morre. Não sei qual vai ser a minha morte. Mas imaginem só, na hora que nós fecharmos os olhos para esta vida, chegarmos no céu e abrirmos os nossos olhos, comparecermos diante do tribunal de Deus nosso Senhor, diante do tremendo e terrível juízo de Deus, e nosso Senhor virá para a gente falar assim: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse da herança preparada para vós desde o princípio do mundo. Olha a nossa esperança se concretizando, meus irmãos.
olha a nossa esperança tomando forma e posse. E a gente chega no céu, avista logo quem? Nossa Senhora, reluzindo, brilhando como o sol. Ela falando: olha, deu trabalho, mas chegou, né? E a gente, graças a Deus, Nossa Senhora, olha ele ali. E de repente, quem aparece do lado de Nossa Senhora? O glorioso São José. Olha a gente aqui da igreja de São José dizendo: olha, todo ano estava no meu trido, agora vai viver aqui para sempre, porque na terra, você, meu filho, minha filha, viveu a esperança como eu vivi. Ah, meus irmãos, esse dia vai ser o dia mais feliz das nossas vidas, vai ser o dia eterno, o dia que não terá fim, o dia que nós vamos falar: olha a minha esperança se concretizando e tomando posse daquilo que Deus tem preparado para nós. Aqui nós o contemplamos pela palavra proclamada, pelo véu do sacramento e pela fé. Lá nós veremos Deus face a face, porque, como nos diz São Paulo na segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, se nós lhe formos infiéis, fiel é o seu nome, fiel é a sua promessa. Sejamos fiéis para que Deus cumpra em nós aquilo que Ele nos tem preparado. Terceiro e último ponto da nossa homilia de hoje, vamos meditar brevemente sobre a palavra de Deus que nos foi anunciada. A primeira leitura é tirada do capítulo 7 do profeta Jeremias, e o salmo da missa de hoje, 96, se eu não me engano. As duas leituras, tanto a primeira quanto o salmo, nos trazem uma única palavra. E olha o que nos diz o profeta e o salmista: ouvi hoje a voz do Senhor. Ouvi hoje a voz de Deus. Onde que hoje se manifesta claramente a voz de Deus? Na igreja. A igreja é a boca de Deus no mundo. Quando a igreja fala, é o próprio Deus que fala. Tem até uma canção antiga, eu gosto das coisas antigas, viu, Padre Gabriel? Diz assim: se o homem deseja viver feliz, não deixe de ouvir o que a igreja diz. Procure sempre se aproximar do Deus que se fez pão para nos salvar. Se você quer hoje viver feliz, a verdadeira felicidade, a felicidade que não tem fim, ouça os ensinamentos da igreja. Não seja rebelde, não seja você o seu próprio Deus. Não ouça a si mesmo, ouça a igreja. Não duvide da igreja, obedeça à igreja, ame a igreja e ensine para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, aquilo que a igreja ensina. Porque a Santa Igreja Católica é a igreja dos santos, é a igreja da doutrina, é a igreja dos sacramentos, é a igreja do Papa, é a igreja dos sacerdotes, é a igreja da Virgem Maria, é a igreja de São José. E eles nos apontam que esta igreja é caminho seguro de santidade e salvação, e quem viver obedecendo à voz de Deus, pregada pela igreja, viverá bem e irá para o céu. E quem se afasta da igreja, por culpa própria, trocando a verdadeira fé por falsas doutrinas, está no caminho da perdição a passos largos. E a esperança em Deus dificilmente
se concretizará. Olha o evangelho de hoje. Jesus cura um demônio mudo. Quando acabei a missa de tarde, a mulher me disse na sacristia: Frei, esse pelo menos era mudo, né? Pelo menos não inquietava ninguém falando. Eu falava: aí é que está o demônio, mudo, porque a nossa boca foi feita para louvar, a nossa boca foi feita para glorificar. Quando Deus estava me modelando lá no ventre da minha mamãe, estava criando a minha boca, Ele pensava: olha a boquinha que vai louvar. Era a minha. Ele não estava pensando: a boquinha que vai maldizer, fazer fofoca, conversa. Não, a boca do louvor, que da nossa língua só sai a palavras santas. Ô Padre Gabriel, eu agradeço que o senhor disse que minha conversa é santa. É isso. A graça de Deus é essa, é vivermos fazendo bem, a santidade, buscando a santidade. No Evangelho, Jesus cura o homem mudo, o homem começa a falar. Olha o que o povo, dominado pela inveja de Jesus, diz: é por Belzebu que ele está expulsando o demônio, é pelo demônio. Jesus nos traz neste Evangelho duas grandes lições, e aqui eu vou encerrar essa homilia de hoje. A primeira lição, Jesus nos diz: todo reino dividido contra si mesmo não ganha, não vence. Se é pelo poder de Satanás que eu expulso Satanás, os vossos filhos expulsam pelo poder de quem? Todo reino dividido não ganha. A palavra diabo quer dizer divisor. Qual que é o intuito do diabo hoje na igreja? Ele já viu que ele não vai vencer a gente, ele não vai dominar a gente, mas ele vai fazer de tudo para acabar com a igreja. E como que ele vai acabar a igreja? Criando divisões dentro da igreja. É colocando irmão contra irmão, disseminando coisa para falar do padre, do irmão, do coordenador, da capela, do outro. É colocando um contra o outro. Ele já dividiu muito. Olha quantas igrejas tem hoje, Ave Maria, não sei quantas mil, tudo divisão. A obra de divisão é obra de Deus? Não. A obra de divisão é obra do demônio. Por isso que no credo, aquele mais comprido, nós rezamos: creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, é uma só santa religião, um só batismo, um só Senhor, uma doutrina, uma única fé, que é a fé em Jesus Cristo. Divisão é coisa do demônio. Nós somos uma única igreja, um único corpo. Onde você chegar, tiver sacerdote, altar e hóstia, tem a missa como tem aqui, porque nós somos uma única igreja, não aceitamos divisão. Se alguém quiser colocar divisão aqui no meio de nós, diga: está repreendido. Divisão aqui não, é obra do demônio. Ele quer destruir a igreja criando divisão. Nós somos um só corpo, uma só família, uma só fé, uma só santa religião. Segunda lição que Nosso Senhor nos dá no Evangelho de hoje: Nosso Senhor nos diz: quem não semeia comigo espalha, quem não está a meu favor está contra mim. Olha só tem dois lados, dois caminhos: ou você ajunta com Jesus, ou você dispersa longe dele. De qual lado hoje você quer ficar? Do lado de Jesus, quer ajuntar com ele. Quem diz: eu rezo em casa, não preciso ir nem missa na igreja, está dispersando, não está do lado de Nosso Senhor. Quem diz que não precisa ir à missa dia de domingo, que é balela, está dispersando, não está do lado de Nosso Senhor. Quem não ouve a igreja, vem até para a missa todo domingo, mas não ouve, faz do jeito que quer, está dispersando, não está do lado de Nosso Senhor. Por isso hoje devemos pedir a São José algumas graças. A primeira delas,
a graça da esperança para confiarmos em Jesus e na sua promessa. Segunda delas, a graça da humildade para nós aceitarmos sempre a vontade de Deus e sermos santos. Terceira delas, a graça da fidelidade a Deus e à igreja para irmos para o céu. E a quarta, para encerrar, para não pedir demais, a graça da intimidade com Jesus. Foi assim que eu comecei a homilia de hoje. É muito santo quem é muito íntimo de Jesus. E assim eu encerro a homilia, do mesmo jeito que comecei. Se você quiser hoje ser muito santo, como São José foi muito santo, seja muito íntimo de Jesus, e Ele vai fazer de você um grande santo. Ainda hoje mais cedo eu conheci uma senhora lá no Santuário de Santa Dulce, que ela me disse: olha, Frei, eu peguei em Santa Dulce, se eu soubesse que ela ia ser santa que nem hoje, eu tinha rasgado um pedaço da roupa dela para guardar, de relíquia. Eu falei: olha, tá vendo aí, os santos estão aqui entre nós, a gente nem percebe. Será que algum de nós vai subir lá para a glória dos altares? Ninguém sabe. O que nós devemos fazer para chegar, não para chegar a ter um altar e uma igreja grande para a gente, mas para chegar a ser santo de verdade? Devemos ser muito amigos de Jesus. Você que trabalha, trabalhe para Jesus. Você que estuda, estude para Jesus. Você que é pai e mãe de família, seja para Jesus. Você que quer ser freire e que quer ser padre, seja para Jesus. E Deus vai pegar esse teu coraçãozinho de pedra, assim como pega o meu todo dia, vai bater, bater, lapidar, lapidar, até virar um coração santo. E assim nós todos um dia chegaremos na glória de Deus, no céu, e será consumada a nossa esperança. Amém? Amém. Que São José interceda por nós e nos conceda a graça da santidade de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.